Terremoto no Rio Grande do Sul. Pois é, né? Já não bastava essa chuva, aconteceram também tremores e terremotos. Bom, primeiro, foram tremores ou foram terremotos? Você sabe a diferença? Então eu vou contar também isso aí. Vou explicar o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas antes eu peço a você que, primeira vez, se inscreve. Então, deixa o like. Agora, dê uma olhada lá no programa de membros que tem uma categoria que você pode pedir vídeo. Sim, olha lá. Então vem comigo que vamos falar nesse exato momento desses tremores aqui, ó, que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. Pois é, era de madrugada. Estavam as pessoas dormindo, conversando ou tentando, né, se ajeitar por causa da tragédia. Mas aí, de repente, a terra tremeu. E, meus amigos, você sabe primeiro qual é a diferença entre tremor e terremoto? É uma coisa simples, porque tremor é somente quando treme e não causa nenhum dano. Agora, terremotos é quando treme e causa danos. Ou seja, você pode ter um tremor de 5.0 e você pode ter um terremoto de 5.0, é só causar danos. Agora, vocês sabem disso, né? Uma curiosidade. Vamos lá. Acontece que era de madrugada. A partir de 1 hora mais ou menos da manhã, assim, 1h48. 1h48 em Bento Gonçalves deu uma mexidinha de 2.4. E depois 2.3 às 2h37 em Pinto Bandeira, 2.3 também às 2h58 em Caxias do Sul e 2.3 também em Caxias do Sul de novo às 3h03. Pois é, 4 tremores praticamente seguidos com diferença de quase 1 hora e pouco, né? 1 hora e meia, 1 hora e pouco. Acontece que, será que isso é normal acontecer ali? Porque choveu muito, né? Vamos entender o que aconteceu e se tem relação realmente com a chuva. Vamos lá. Bom, sabemos que isso aconteceu, que aconteceram os tremores. E ali, né, lá na região sul, ela é uma região onde tem falhas. Falhas, né, das placas tectônicas. São falhas geológicas. E falhas, né, elas podem ser de vários tipos. Tem aí, ó, falha normal, bloco lateral, tal, bloco abaixado, ou seja, aquelas falhas que são, né, de rasgamento, que é larga. Existem vários tipos de falhas tectônicas. Tá? Essas falhas dentro das placas das rochas, né, essas falhas nas rochas, elas são diferentes, tá, das placas tectônicas. As falhas estão dentro das placas. As placas, elas são aquela coisa grandona, né, que nós vamos ver aqui. Ó. Isso são as placas. As falhas estão dentro das placas. Tá? As placas são essas coisas grandonas, que é a placa de Nazca, que é a placa sul-americana, e as falhas estão dentro da placa. Tá? Estão no interior da placa. Correto? Então, as falhas elas ocorrem em vários lugares do planeta. Também no Brasil tem um monte de falhas. Nordeste. Tá? Então, nós temos que um dos principais efeitos dessas falhas geológicas são os tremores ou terremotos, tá? Que são mais comuns e mais intensos em zonas de encontro de duas placas tectônicas, como por exemplo essa região aqui, tá? Onde a placa de Nazca ela vem por debaixo da placa sul-americana, é uma zona de subducção, tá? E aqui, tá? Essa zona aqui que é uma zona de afastamento, onde que a placa aqui africana e a sul-americana estão se afastando, certo? Então, nesses encontros, os terremotos são muito mais, mas muito mais frequentes e também mais fortes. Mas só que no encontro das placas, onde tem, né, esse encontro das placas, é onde tem esses principais terremotos. Tá? A longo prazo, as falhas também elas conseguem modelar o relevo, onde que formam através de vales, depressões, né, depressões relativas, além de produzirem aquelas montanhas escarpadas, né, serras e outras, muitas outras formas de relevo que pode ter nas falhas. Agora, uma falha geológica, tá? Ela é como eu falei, né? Ela é diferente, ela pode ter
uma coisa interna muito menor do que uma zona de placa, tá? Então aqui, ó, nos Estados Unidos que teve um tremor há pouco tempo, tem essa falha aqui, que é aquela placa que fica roçando uma na outra. Aqui é aquela limite convergente, né? Ou seja, está entrando, é o que acontece aqui, né? Tanto aqui onde mostrou, tá? Na placa do Pacífico, na placa de Nazca, com a placa sul-americana, a placa antártica e tal. E aqui é uma zona divergente, afastamento, onde criou aqui no caso as dorsais, né? Dorsais mesoatlânticas. Né? E zona, por exemplo, de convergência, você criam as fossas, tá? Então, aqui tem muito vulcanismo, né, nessa parte aqui e tal, e aqui tem muito menos atividade. Então, são mais ou menos esses três principais. Agora, e as falhas? A falha geológica, ela pode provocar temores, assim, que se eventualmente pode ser bem interessante. Isso daqui, tá, é uma falha muito bem conhecida, que é a falha de San Andreas, tá? Aquela falha que todo mundo fala que vai cair, vai provocar um vai separar do mapa. Então tem sempre aquela coisa, né, falando da falha de San Andreas. Eu posso explicar depois aqui com mais calma, explicando justamente essa falha. Agora, há também casos que há falhas geológicas no Brasil, né, como que originou algumas transformações do relevo, como lá no Recôncavo Baiano, por exemplo. Agora, o Nordeste tem muita falha, tá? Nordeste, Sudeste, tem muita falha. E é bem interessante compreender como que acontecem essas falhas e como ela tem a dinâmica dela. Porque é um processo geomorfológico e também pode entender um processo de transformações até mesmo das feições da crosta. Tá? Então aqui essa falha provocou, né, essa situação aqui, ó. Dobramento, tal, escorregamento. Então a falha de Santo Andrés é a mais famosa que tem. Isso aqui é um perfil, tá, de uma falha geológica. Nós podemos ver que, olha, tem descontinuidade de solo, ora aqui o solo subiu, ora desceu. Então nós temos aqui, ó, a mesma característica do solo que devia estar nessa camada, ela veio aqui para baixo. Ó, nós temos a mesma característica do corte geológico aqui, que era aqui. Ó. Então você vê que houve aqui um escorregamento, houve algo que movimentou essa falha. Tá? E essas falhas, elas podem provocar descontinuidades, elevações, depressões, tá? Então por isso que acontece alguma tensão geológica que faz com que isso aconteça. E até, né, são por causa dessas falhas, dessas microfraturas, aqui a gente consegue falar o fenômeno de dobrar rocha, tá? É possível sim dobrar rocha. Tá? Então, somente por causa das falhas. Tá? Tem gente que não fala que é impossível dobrar rocha. Não, pode sim. Então, tá aqui, ó. Tá? Nós conseguimos também com as falhas e com as microfraturas. Agora, o que pode ter causado esse terremoto, no caso, né, um tremor lá no Rio Grande do Sul? Foi um tremor leve, 2.4, 2.3, mas que foi sentido. Nesse tipo de tremor, tá, para ser sentido, ele foi muito de superfície. Porque 2.4 tal, quando são aqueles tremores de causas, por exemplo, magmáticas, de causas de placas, choque de placa, divergência, ele nem é sentido, porque é muito profundo. Então, esse tremor muito provavelmente foi um tremor de acomodação de solo. E são tremores mais de superfície e normalmente tende a ser mais leves. Então, nós temos aqui uma falha. Tá? A falha está aqui. Tá? Teve aqui um escorregamento do solo, tal, tá? Aqui, ó, mesmo solo, mesmo solo. Tá? Então você consegue identificar uma falha geológica. E interessante aqui também as deposições, as camadas de deposições do solo. Então acontece o seguinte, que houve aquela chuva, tá? E será que essa chuva ela conseguiu desencadear essa falha, conseguiu desencadear esses tremores, ela conseguiu provocar esses tremores? Vamos tentar entender isso rapidamente. Porque o que acontece? Em geral, tá? Em geral, como é que funciona isso? Nós temos aqui, tá,
essa falha que choveu. E se é uma falha, pessoal, tem como se fosse assim uma pequena fissura no solo. Então começa a entrar água. Começa a entrar água, começa a entrar água, começa a entrar água. A água, o que ela faz? Ela pode levar detritos desse solo, pequenos detritos, e pode provocar sim o escorregamento. Mas em geral é necessário alguns meses a anos depois de chuvas para que tremores desse tipo possam ocorrer. Mas não se pode descartar também essa possibilidade de que, qualquer forma, para cravar, são necessários mais estudos aprofundados para afirmar com precisão se foi por causa dessa chuva. Que nós sabemos que falhas conseguem fazer essa penetração de água. Até porque não foi a primeira vez que essa região lá do Rio Grande do Sul tivemos ocorrências de terremotos. A própria rede sismográfica brasileira já identificou de 2 a 3 de magnitude, tá? Onde que nos últimos 10 anos a Serra Gaúcha tiveram 27 sismos. E o que aumenta a probabilidade, né, claro, desses tremores serem de causas naturais, chuvas naturais, tal, tá? Mas na minha humilde opinião, tá, esses tremores eles já podiam estar quase que acontecendo. Essa entrada de água pode ter contribuído alguma coisa? Até pode. Pode ter provocado? Também pode. Mas mais estudos ainda são necessários. Por quê? Porque essa infiltração foi muito pouco tempo, tá? Para infiltrar alguns quilômetros. Já que não é vamos dizer assim, é tipo um canudo que você vai jogando água e escorrega. Mas pode ter? Pode. Tá? Então, é possível que tenha sido isso? É possível. Foi isso? Não podemos afirmar. Tá? E nós sabemos que chuvas que vão penetrando em falhas podem provocar, sim, escorregamentos. Até porque, né, vai chegar uma hora que ela vai levando os detritos, e de repente vai e escorrega. Há um escorregamento, há uma pequena variação. Lembrando que esse escorregamento é algo mínimo, tá, pessoal? Não é um negócio que desceu metros, desceu quilômetros. Quando isso acontece, é aquelas encostas que descem, que são diferentes de falhas geológicas em rochas, em solos e tal. Tá? Quando desce aquela encosta, aquilo ali é totalmente diferente disso aqui. Tem nada a ver uma coisa para outra. Uma chuva forte pode tranquilamente desabar uma encosta. Agora, uma chuva forte só pode não desencadear isso daí. Agora, chuvas seguidas, né, durante meses, choveu um pouquinho aqui, choveu um pouquinho lá, choveu mais um pouquinho, foi chovendo, foi penetrando, aí de repente vem uma chuva que encheu, que encharcou, pode penetrar e já ser, vamos dizer assim, a gota d'água para desencadear isso aí. Então pode ser? Pode. Pode não ser? Também pode. A explicação, né, mais provável é que tenha sido desencadeado, né, ou seja, ter sido aquela gotinha d'água que faltava para esse escorregamento dessa falha. Tá? Mas, volto a dizer, mais estudos ainda são necessários. Tranquilo? Ficou claro? Nada de HARP, nada dessas hipóteses da conspiração que estão falando por aí. Apenas acomodação geológica de uma falha. Tranquilo? Então é isso aí. Gostou? Larga o dedo no like, compartilhe o vídeo. Forte abraço. Até a próxima.